Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Canal Bolsa em Foco. Então, Igor aqui falando. Hoje eu vou falar para vocês aqui sobre o fundo ASR11, que é um fundo híbrido, né? Muitos encaram ele como logística, mas a gente vai dar uma olhada aqui agora, vai ver que ele é um fundo híbrido, né? Ele tem bastante, como a gente vê aqui, edifício comercial, né? Então eu separei 5 destaques aqui para nortear a gente, né? Também separei aqui o relatório gerencial, o último que foi divulgado, né? E o site de relação com o investidor, que eu queria mostrar também para vocês, que é um site bem legal, né? Dá pra gente se cadastrar aqui. Tem uma parte aqui que é por querer investir, que é muito legal também. Mas eu vou iniciar aqui pelos nossos destaques, né? Bem rapidinho antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal aí, né? Curtir o vídeo, se apoiar nosso projeto aí, se a gente se estiver ajudando vocês, a gente vai continuar fazendo mais vídeos aí, né? Então vou passar aqui para o nosso primeiro destaque, né? Então são as taxas praticadas pelo fundo, né? Todas essas taxas são sobre o valor de mercado, né? Não é sobre patrimônio, alguns fundos é sobre patrimônio e alguns é sobre o valor de mercado que eu acho mais legal, que é mais alinhado ao cotista, né? Então se a cota cai, aí a taxa é menor, né? Eu acho bem legal esse alinhamento aí. Então tem a taxa de gestão 0,70, né, ao ano. A taxa de administração daí fica 0,20 e a escrituração 0,05, né? Então é uma taxa alinhada aí bem alinhada bem alinhada aos outros pares aí, né? Então essa taxa a gente pode ver aqui no próprio relatório gerencial, né? Então aqui vamos fazer uma leitura rapidinha aqui do comentário do gestor antes de a gente passar para os outros destaques ali. Então no comentário mensal o gestor comentou assim: os aluguéis dos imóveis Air Liquide, Decathlon, Morumbi e Globo, que juntos representavam cerca de 17% dos recebíveis totais do LZR, foram corrigidos em mais 7,79, né? Uma correção do aluguel aí, né? Devido ao repasse inflacionário IPCA dos últimos 12 meses. Até maio deste ano, os aluguéis dos imóveis Atento, Aptiv e Sky, né? Via Aliança Digital Hilt, FII, que é o outro fundo que o fundo investe nesse imóvel da Sky via esse outro fundo, né? Que é o Aliança Digital. Também serão corrigidos pelo IPCA e juntos esses correspondem a cerca de 19% de todos os aluguéis recebidos pelo LZR. Né? Importante fundo de tijolo, então, conseguir corrigir e conseguindo corrigir, né, seus aluguéis pela inflação. Então aqui o fundo comentou que fez mais aquisições de cotas do TSR11, né, que é dono do imóvel Torre do Pom, né, bem legal, interessante. E aqui comentando também que assinou o memorando de entendimentos relativo aos imóveis Decato Cobase, Raposo Tavares e Decato Joinville, né? Que é a aquisição de 2 imóveis, desses 2 imóveis, total de 49 milhões. Né? Aqui mais detalhes sobre as aquisições, um cap rate 9.3, cap rate interessante aqui, legal. Do 2, né? Mais um cap aqui, o cap também 9.3. Aqui falando sobre aditivo no imóvel IPG, né? Aqui, ó. Mais 25 vezes o valor do aluguel vigente. Sobre rescisão, né? Tá. Contratou formador de mercado, então, né? Que foi a XP. E falou um pouco sobre caixa de valor imobiliárias e novas aquisições, né? Então o fundo tinha 105 milhões, aí fez uma aquisições das cotas do TSR11, né? E agora o fundo está com 93 milhões de caixa para novas aquisições, né? Então dá para fazer alguma aquisição legal aí. Também comentando sobre a próxima distribuição, né?
Na verdade, essa distribuição já foi feita em 15/2, né? 80 centavos, né? Então vamos dar sequência aqui no nossos destaques. Então o fundo tem, segundo destaque, então o fundo tem 100% de contratos atípicos, né? Que é bom pro cotista em torno de 14 inquilinos, né? Vamos passar aqui para a gente ver sobre os contratos. Aqui o fundo está comentando um pouco sobre obrigações futuras, né? É isso aí. Tranquilo. Então aqui a gente pode ver que 100% dos contratos são atípicos, né? Então isso é uma garantia, é legal para o fundo, como a gente vai ver ali depois no site RI. Por que é legal, né? Então o fundo tem mais ou menos em torno de 14 inquilinos, né? Inquilinos bem relevantes aí, como a Dupont, a Fenza, né, que é da Coca-Cola. Tem a Tento, Balduco. Tem a DASA, né, que é de laboratório, que é dona dos laboratórios AMI. Então tem Air Liquid, que fornece oxigênio para hospital, né. Tem Santilana, Sky, Aptiv, Decathlon. Tem a Globo, né, Rio de Janeiro. IPG, mais o imóvel DASA aqui. E tem Brasil Foods também, né, que é dona da Sadia e Perdigão. Então 79% também, como nós temos aqui no nosso terceiro destaque, 79% dos imóveis são na Grande São Paulo, né? Isso é bem interessante, porque São Paulo é onde tem a maior demanda, maiores negócios, né? Muita coisa na parte de São Paulo, né? Para outros lugares, onde tem a maior renda também, né? Aqui tem uma divisão por aluguel por classe, né? Acho que eu coloquei aqui no destaque. Aqui no quarto destaque, né? Então eu separei que é um fundo híbrido, né? Então ele tem 50% edifício comercial, 30% galpão logístico, 10% é o centro de diagnósticos, que são os imóveis DASA, né? 5% data center e 5% varejo big box, né? Que está dentro de galpão, né? Daí dentro de galpão logístico. Então a gente vê aqui, né? Edifício comercial, galpão logístico seco, industrial, ele separa um pouco, né? Centro de diagnóstico, data center, big box e galpão refrigerado. Entra em galpão logístico, né? Aqui tem um pouco mais de a separação por setor de atuação, né? Então a gente vê aqui alimentos, bebidas, especialidades químicas, medicina diagnóstica, né? Com 10% aqui seria os da DASA, né? Então tem alimento e bebida 25%, né? Especialidade química 20%, diagnóstica 10%, CRM BPO 8%, educação 7% e por aí vai, né? Mas bem diversificado, né? Aqui os vencimentos de contratos, ó, vencimentos longos, né? Tive uma média de 8,8 anos, né? Até vencer esses contratos atípicos, né? É um fundo bem interessante para estudar, né? Então aqui coloquei nosso último destaque é a liquidez, né? Então a gente vê que presente em todos os pregões da bolsa, né? E o volume diário acima de R$1 milhão, né? Então é um fundo que a gente consegue, caso a gente precise negociar, a gente consegue negociar fácil, né? Aqui seria os portfólios, né? Então a gente tem Atento, Rio de Janeiro, Air Liquid aqui São Paulo, Brasil Foods aqui Bauru, né? São Paulo, Brasil Foods Guarulhos, IPG São Paulo, que é de educacional, né? Aptiv, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo também. Santilana, São Paulo. Fenza aqui, né? Santo André, São Paulo. Fenza Coca-Cola, né?
engarrafadora da Coca-Cola. DASA, então, é São Paulo, né? Também, DASA Sumaré São Paulo. Decato São Paulo, que é loja, né? Loja de produtos para prática de esporte. Então a Globo aí, né, que a gente conhece, Rio de Janeiro. Sky, né? Santana do Parnaíba, que é TV a cabo aí, né? Data Center, né? Esse é o Data Center. Pandurata, então, Balduco. Guarulhos, São Paulo. A gente vê a qualidade dos inquilinos dos imóveis, né? Alta qualidade. Dupont, então, aqui, né? Via esse fundo aqui, que é o TSRE11. Alphaville, Guarulhos, São Paulo. Então, queria mostrar para vocês aqui para finalizar. Esse aqui é o site de RI do fundo, né? Bem legal, bem interessante o site. Então aqui eles têm uma parte que é por que investir no LZR11, né? Então, primeira coisa aqui, eles falam contratos de locação forte, né? Que são os contratos atípicos. E aqui eu vou ler os destaques para vocês, né? Mundo integral do saldo, devedor em caso de gestão antecipada. O contrato atípico, então, não está sujeito a... O que ele quer dizer aqui no mútuo integral, né? Que no contrato típico tu paga apenas 3 aluguéis, né? No atípico teria que pagar todo o contrato. Se for 10 anos, tem que pagar os 10 anos. Claro que a gente já viu aí alguns casos que não é 100%, a garantia 100% não é, caso a empresa tenha problemas, né? De gravíssimos, daí no caso seria, né? De quebra ou de recuperação judicial, isso pode ter problema, né? Nesses mesmos contratos atípicos. Mas se a gente vê se a empresa é saudável, né? A gente vê aqui empresas, pelo que a gente vê no relatório gerencial aqui, são empresas bem saudáveis, né? Então, é risco menor, né? Vamos dizer assim. Então, o contrato atípico ele não está sujeito a ação revisional, né? O que eles explicam aqui que não tá, daí não é, não tem aquela revisional para alinhar com o mercado, né? Praticado com o mercado. Isso é característica do típico, né? O atípico ele foi acordado e vai ser cumprido naqueles termos ali. Então aqui eles falam também de contratos de locação de longo prazo, né? Como um diferencial, né? O atípico ele sempre tem contratos mais longos, né? O típico ele geralmente são 3 anos, 5 anos, né? Então o atípico ele tem um contrato mais longo, né? Isso é vantagem também, né? Aqui ele fala de imóveis performados, quer dizer que já estão construídos e já estão atingindo desempenho operacional pleno, né? Os imóveis, então, eles falam, os imóveis já foram identificados, adquiridos, já tiveram os projetos executivos aprovados na prefeitura, estão 100% construídos operacionais e já estão alugados para inquilinos. Um pouco de localização, né? Aqui eles estão localizados nas grandes cidades do país, né? Então ele comenta aqui, né, que as imóveis do fundo majoritariamente estão em São Paulo e Rio, que juntos constituem o maior polo do país com 42% do PIB, né? Então a gente vê. E São Paulo mais ainda, né? Então comenta aqui inquilinos com alta qualidade de crédito, né? A gente pode ver ali pelos inquilinos, né, que são todos inquilinos bons, né? Então, até o regulamento do fundo aqui, como eles comentam, prevê que o locatário deve possuir alta qualidade de crédito, um rating de longo prazo igual ou superior a A- pela FIT ou S&P, né? Ou A3 pela Moody's, com faturamento superior a 500 milhões e patrimônio líquido superior a 100 milhões, né? Então, é uma garantia para o fundo dessa questão de que pode ter uma recuperação judicial, aí, né? Uma quebra, né? Então, uma equipe dedicada, né? Ele tem uma equipe dedicada aos cuidados do portfólio, né? E novas aquisições. O acesso a empreendimentos de alta qualidade, né? A gente, no caso aqui, ele está comentando a gente, né? A gente não teria como comprar um imóvel daquele sozinho, então via o fundo a gente consegue. Gestão profissional, né? Burocracia reduzida. Aqui ele está falando um pouco, eu acho que
de vantagem de investir no fundo do que investir no imóvel físico a gente sozinho, né? Não ter que ter aquela gestão do imóvel, né? Então, dividendos recorrentes, né? Todo mês a gente recebe aí, dentro do semestre, a gente tem que receber 95% do lucro caixa, né? Que é uma vantagem que é de todos os fundos imobiliários que são isentos de imposto de renda, né? No recebimento mensal, né? Se caso vender a cota com lucro, daí tem o imposto de renda, né? Liquidez, praticidade para a gente vender, né? Comprar e vender. Baixo custo aí, né? Aqui ele já está falando mais numa questões que vale para todos os fundos imobiliários, né? Então ele está dizendo que várias corretoras não cobram taxa de corretagem, então isso vale para todos os fundos. Proteção contra a inflação, né? Então isso aqui é bem legal, né? Os aluguéis derivados dos imóveis investidos pelo fundo estão, via de regra, indexados a índice de preço como IPCA e GPM, aumentando a probabilidade de preservação do poder de compra do patrimônio do investidor. Isso é uma verdade, né? Então, para finalizar aqui, renda fixa e variável ao mesmo tempo. Por fim, podemos considerar que o fundo mescla renda fixa com variável, uma vez que os cotistas recebem mensalmente os aluguéis imóveis investidos, ao passo que também pode negociar as cotas no mercado secundário, apropriando os eventuais ganhos de capital. Isso aqui, misturar, dizer que renda fixa, que é renda fixa e renda variável, eu já não considero muito, para mim foge um pouco aqui da verdade, que fundo imobiliário ele é renda variável, ele não tem nada a ver com renda fixa, né? Então seria isso aí, pessoal. Se você puder, se gostou aí do vídeo, puder se inscrever no nosso canal, vai ajudar bastante a gente continuar o trabalho, né? E como eu tô no início desse canal aí, se eu vejo que tá crescendo bastante o número de inscritos, eu queria até agradecer isso, né? E também a gente tá no Instagram também. E qualquer dúvida pode mandar para mim e mandar nos comentários que eu gosto bastante de conversar sobre ações e fundos imobiliários, né? Então seria isso. Muito obrigado. Até a próxima.